Alright, Croy Green. Fala galera, esse é mais um vídeo do Voice Nerd. Hoje a gente vai estar trazendo para vocês o primeiro vídeo sobre galeria de vilões. Hoje a gente vai estar falando um pouco da galeria de vilões do Homem-Aranha, com não os principais vilões dele, mas os vilões que já apareceram nos filmes. Comigo, Janique, e com Maria Clara. O primeiro vilão que a gente vai falar hoje pra vocês é o Venom. O Venom é a junção do simbionte com o Ed Brock. Então o nome real do Venom é Ed Brock. O simbionte se liga ao Homem-Aranha por meio da roupa, que é aquela roupa preta que a gente vê no filme. Ele deixa o Homem-Aranha mais forte, mais ágil e deixa ele com um poder de regeneração muito alto. Depois que o Peter descobre tudo isso, ele se livra do simbionte e ele acaba caindo nas mãos de um ex-jornalista do Globo Diário, que é o Ed Brock. E aí ele junta o ódio do simbionte com o ódio do Ed Brock, que ele odeia o Homem-Aranha porque ele culpa o Homem-Aranha de ter sido ele o culpado da demissão dele como jornalista. Então o ódio deles se junta e aí nasce o Venom. O Venom tem basicamente os mesmos poderes do Homem-Aranha. Ele só é mais forte, é imune ao sentido aranha e é imune ao olhar de penitência no motoqueiro fantasma. Agora a gente vai falar um pouco do Abutre. Abutre ou Adrian Toomes. Ele é aquele velhinho que a gente já conhece, que é um dos vilões do Homem-Aranha. A história dele começa quando ele produz as asas, porque ele é um engenheiro eletrônico, e ele produz as asas com o pensamento de vendê-las e conseguir muito dinheiro. Só que o seu sócio acaba roubando a planta da asa e começa a vender ilegalmente. Ele, de raiva, vai até a casa do seu sócio e o rouba. Mesmo assim, ele sente que aquilo ainda não deu o prazer que ele queria, já que ele estava tão frustrado. Então ele volta e mata o seu sócio. Ele começa a pegar prazer pelos crimes depois que ele comete esses. Então ele começa a roubar, a matar e fazer o que ele precisar para ele se satisfazer. Acaba chamando a atenção do Homem-Aranha e ele começa a ser um dos primeiros vilões do Homem-Aranha recorrentes. Já que no início o Homem-Aranha aparecia com um vilão aqui e outro lá, e ele começou a ser um vilão que aparecia recorrentemente nas revistas do Homem-Aranha. Com o traje que ele fez, ele tinha a habilidade de voar, agilidade maior do que a humana, uma resistência superior, e ele já tinha um intelecto muito superior, tanto fazendo trajes quanto criando tecnologia. Uma das coisas legais do Abutre é que uma vez ele desmascarou o Homem-Aranha, e ele ficou tão abismado de ver que o Homem-Aranha era um Zé Ninguém, que ele nem sentiu vontade de espalhar para o mundo quem era o Homem-Aranha. O Abutre, ele vai ser o vilão do filme do Homem-Aranha De Volta ao Lar, e ele seria o vilão do Espetacular Homem-Aranha 3. Ele até apareceu no final do Espetacular Homem-Aranha 2, mas como não teve segmento, ele vai ser o vilão agora desse novo filme do Cabeça de Teia. O terceiro vilão que a gente vai trazer para vocês hoje é o Homem-Areia. O nome real dele é William Baker, e diferente da história do filme, já que ele é um vilão que aparece no Homem-Aranha 3, a diferença da história do filme é que o William é ladrão desde jovem, e ele é preso e levado para uma prisão na Polinésia Francesa. Ele consegue fugir dessa prisão e se esconder numa ilha, só que o que ele não sabe é que essa ilha sofreu testes nucleares no passado. Ao entrar em contato com a areia contaminada por radiação, ele consegue os poderes de Homem-Areia, e é assim que o Homem-Areia de verdade nasce. Com isso, ele adquire os poderes de metamorfose, força e resistência, manipulação da densidade do volume da areia, e ele também consegue voar quando ele está na forma de tempestade de areia. Um fato, uma curiosidade interessante, é que no primeiro confronto do Homem-Areia com o Homem-Aranha, o Homem-Areia foi derrotado com um aspirador de pó. Agora nós vamos falar do Dr. Octopus, ou Dr. Otto Gunther Octavius. Ele sempre foi um CDF desde criança e isso meio que não dava muito orgulho pro pai dele, porque ele era chacota no colégio, apanhava e toda vez ele chegava pro pai com uma reclamação. Então depois, com o passar dos anos, o pai dele morre e ele cresce com o fardo de saber que foi uma decepção pro pai. Ele entra para a faculdade de física nuclear, se forma, vira doutor e começa a se entregar pro trabalho, até que a mãe dele morre.
E ele sente que toda a base familiar dele e de amor foi embora. Sente que foi uma decepção pro pai e a mãe, que era a única que dava valor para ele, morreu. Então ele se entrega de cabeça ao trabalho e cria os tentáculos para ajudarem ele quando ele está trabalhando com isótopos radioativos. Que assim ele consegue se entregar mais ao trabalho e tem mais segurança. Por um descuido dele, ele sofre um acidente e os tentáculos se fundem ao corpo dele, sendo controlados pela mente dele. Então, com isso, os poderes que ele acaba tendo é força sobre-humana, uma resistência aumentada, ele consegue controlar todos os tentáculos independentemente, além de ter uma visão muito mais ampliada, porque ele consegue ver através dos tentáculos. E um dos arcos importantes com esse vilão foi quando ele estava no seu leito de morte e acabou trocando de mente com o Homem-Aranha. E acaba indo para o corpo do Homem-Aranha, enquanto o Homem-Aranha vai para o leito de morte. Ele passa alguns dias sendo o Homem-Aranha, fazendo coisas erradas pela cidade, manchando o nome do Homem-Aranha, até que ele vê que não é o final que ele quer para ele, e ele decide livrar o Peter do fim dele. E volta pro corpo dele e assim morre. O próximo vilão que a gente vai trazer pra vocês hoje é o Lagarto. O nome real do Lagarto é Curt Connors e ele apareceu no filme Espetacular Homem-Aranha 1. Depois de perder o seu braço na Guerra do Vietnã, ele começa a estudar os animais preferidos dele, que são os répteis, por um único motivo: os répteis conseguem se regenerar, alguns deles. Então ele começa a estudar um projeto de um soro que ele acredita que vai fazer com que o seu braço volte a crescer. Ele consegue esse soro e isso até ocorre, o braço dele cresce de novo. Só que ele também é transformado em lagarto. Esse vilão é um vilão que faz o Homem-Aranha pensar sempre duas vezes. Porque às vezes ele é só o lagarto querendo matar todos os mamíferos, inclusive nós. E às vezes é o Kurt tentando retomar o controle do monstro e tentando voltar a ser uma pessoa normal. Como lagarto, ele adquiriu os poderes de super força, agilidade, resistência e regeneração. E ele também consegue controlar lagartos. Quando o Kurt assume o controle, ele tem um intelecto incomparável. Agora, como último vilão, a gente vai falar sobre o maior vilão do Homem-Aranha, o Duende Verde, ou Norman Osborn. Ele era um dos sócios da Oxford, mas depois ele conseguiu se tornar o dono quando o outro sócio acaba sendo preso. E ele, quando começa a investigar o que o sócio dele fazia, descobre que ele tá trabalhando num soro para dar superpoderes a ele. E ele continua essa pesquisa e vai testar ela em si mesma. Mas o seu filho sente muita raiva porque ele é ausente em casa e não dá a atenção e o amor que ele queria. Então ele troca um dos componentes do soro e faz com que o soro fique verde. Quando o Norman vai testar, o soro acaba explodindo na cara dele, coisa que o leva até o hospital. Conforme ele chega no hospital, a visão dele está mais clara e o pensamento do mundo dele está um pouco diferente. Mas ele não percebe que com isso ele começa a enlouquecer. Enlouquecer aos poucos, né? Porque tinha explodido no dia. Mas ele começa a pensar que ele quer ter o controle de toda a cidade. E a única forma dele conseguir isso é sendo o chefão do crime da cidade. Então ele contrata capangas e resolve que para ser o chefão realmente do crime, ele tinha que acabar com o herói da cidade, que era o Homem-Aranha. Ele manda capangas atrás do Homem-Aranha que falham. Então ele decide ele mesmo ir atrás do Homem-Aranha. Então ele faz a roupa do que ele tinha mais medo quando ele era criança, que era um pesadelo que ele tinha frequentemente de um duende verde. Ele faz sua roupa e faz aquela asa voadora que ele usa nos pés, mas é tipo uma asa, e vai atrás do Homem-Aranha. Ele luta e acaba falhando, mas ele consegue fugir e continua essa rixa com o Homem-Aranha por ano. Tanto que uma das coisas que ele faz é, depois de descobrir a identidade secreta do Peter, ele faz 2 filhos com a namorada do Peter, depois a mata, ele sequestra a tia May e troca por um clone, e quando o Peter realmente tem uma filha, ele também sequestra essa filha recém-nascida. Então ele é o maior vilão de todos os tempos do Homem-Aranha, além de não ter escrúpulo nenhum quando se trata de qualquer coisa contra o Homem-Aranha. Os poderes dele são força, agilidade e resistência sobre-humanas, além de uma certa regeneração e o intelecto superior, tanto que ele faz as invenções dele para atacar o Homem-Aranha.
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir pra gente, porque é muito importante pro canal. Não esquece de se inscrever aqui e de clicar aqui na caixinha da descrição, onde a gente sempre deixa o link na nossa página lá do Facebook. Semana que vem tem outro vídeo novo. Compartilhe esse vídeo também pros seus amigos. Um beijo, até semana que vem. Até, galera.